A história começa com várias imagens em sequência que mostram criaturas sobrenaturais e um homem morrendo no escritório onde trabalha. Depois, é mostrada a sua casa, onde o rapaz regava suas plantas tranquilamente, tomava um café e, em certo momento do dia, assistia na televisão a um isekai, onde o garoto abria seu menu de status. Pouco depois, enquanto ele segura um tablet e navega por uma loja online, o homem acaba sendo levado misteriosamente para uma floresta de árvores gigantescas, onde uma estranha garotinha verde estava próxima. Assim que ela desaparece sem deixar vestígios, o homem corre assustado pela floresta e se depara com o esqueleto de um guerreiro com uma espada fincada no peito. Para imitar o garoto no isekai da TV, ele repete o gesto que viu e manda o status se abrir. Nessa hora, o menu surge com as informações do sujeito Kenny Hamada, de 38 anos. Além disso, está escrito ali Shangri-La e caixa de itens. Imaginando que caiu num isekai, Kenny quer saber onde estão o HP e MP dele, além das habilidades e magias. Ao clicar em Shangri-La, ele abre a loja online onde sempre compra suas coisas. Depois, ele abre a caixa de itens, mas como não tinha nada dentro, ele insere um pouco de mato só para testar e depois descarta. Encantado com isso, o homem comenta que estar em outro mundo é bom demais para curtir. Ainda mais a experiência, ele tenta comprar comida pelo menu, mas percebe que não tem saldo suficiente. Ele até tenta avaliar o pedaço de mato que coletou para ver se conseguia trocar por alimento, mas, obviamente, o item não tinha valor algum e frustrou mais uma vez o cara. Porém, olhando em volta, ele bate o olho na espada que está dando sopa na carcaça do guerreiro e a troca por um lanche. Depois de comer, ele também compra uma pá e enterra o guerreiro morto, afinal foi ele que salvou Kenny. Com o dinheiro vindo da troca da espada, o protagonista compra uma bicicleta, botas de trabalho de couro, uma toalha esportiva, uma bolsa e um monóculo. Pedalando por ali, ele conclui que precisa encontrar um assentamento e ganhar dinheiro. Mais tarde, ele prepara uma verdadeira refeição com panela, fogão e tudo, usando seu conhecimento prévio. Kenny pega o dinheiro que ganhou para comprar coisas e as revende por um preço maior. Até o momento, ele tem se saído muito bem nesse isekai e estava adorando sua estadia, até que uma alcateia de lobos com chifres aparece. Apavorado, Kenny busca na loja alguma coisa que possa usar para se defender. A primeira coisa que ele vê é um arco e flecha, mas como nunca usou essa arma antes, decide comprar fogos de artifício e um maçarico para espantar as criaturas. Ele joga os fogos acesos para cima do bando e os lobos recuam alguns centímetros, mas não desistem e se mantêm por perto. Para não ficar para trás, Kenny compra um estilingue e atira contra os lobos várias vezes. Dessa vez, os lupinos finalmente fogem. Então, Kenny aproveita para fugir dali o mais rápido possível. Com sua bicicleta, adentra nas profundezas da floresta. No final da tarde, quando volta a amanhecer, o sujeito está exausto depois de uma fuga tão intensa. Ao erguer seu corpo, ele se pergunta se chegou na borda da floresta. Para verificar por si, ele compra uma escada e, ao subir nela, se depara com uma cidade protegida por muros. Em outras palavras, agora ele poderá ganhar dinheiro. Com isso em mente, ele compra pimenta preta e uma bolsa de couro para tentar a vida dentro das muralhas. No meio do caminho, Kenny quase é atropelado por um jovem que conduzia uma carroça e fica impressionado por ele ter falado em japonês, porque isso quer dizer que é possível se comunicar com o povo local. Por falar nisso, o cocheiro oferece uma carona para o homem até Dália, imaginando que ele esteja indo para lá. O jovem se apresenta como Fuyou, um comerciante. Dentro da carroça, tinha uma mulher e Fuyou a apresenta como uma barda viajante e companheira de viagem. Aliás, depois de Kenny ter dito seu nome, o comerciante repara que as roupas e o nome do homem são estranhos e questiona o que ele pretende fazer em Dália. Kenny conta que quer fazer negócios, mas Fuyou ressalta que o cara está sem bagagem, por isso imagina que ele tem alguma caixa de itens. Por falar nisso, a barda conjura seu bandolim usando a magia dela. Logo, ela toca uma canção sobre a chuva fina que trouxe o homem e o vento e a chuva em seu rastro de jornada. Logo, sua jornada começará a partir dali. Algum tempo depois, quando os viajantes chegam em Dália, Kenny ajuda Fuyou a carregar algumas caixas. Além disso, como agradecimento pela carona, ele dá para o comerciante um pouco de pimenta preta.
Fuyou pergunta por que o cara lhe deu algo tão perigoso. Afinal, Bacopa, o sindicato das especiarias, detém o monopólio da região e essa pimenta entra nisso. Se esses caras virem Kenny vendendo essa especiaria, o forasteiro terá problemas. Contudo, já que se trata de um presente pessoal, Fuyou faz questão de pagar, porque, segundo ele, os comerciantes locais adoram comprar coisas baratas, mas nunca aceitam nada de graça. Dito isso, ele dá algumas moedas estranhas para o tiozão e vai embora. Kenny analisa as moedas na caixa de itens e vê que são uma de cobre, uma de prata quadrada e outra de prata. Como o valor dessas moedas estava descrito, o homem ganha nessa venda 108 mil ienes, algo como 4 mil reais, o que ele jamais poderia imaginar ganhar em uma só venda. No fim da tarde, ele vai até uma taverna onde uma garota recebe o cliente afirmando que se trata da melhor de Dália. Kenny avisa que veio se hospedar, então a garota cobra uma moeda de cobre por hospedagem ou uma quadrada de prata pequena para ter 2 refeições. Como só queria se hospedar, o visitante paga a moeda de cobre, mas, quando precisa assinar seu nome na lista da taverna, lembra que não sabe escrever no idioma local. Aliás, a moça nota que o cara tem roupas estranhas e pergunta se ele está procurando um intermediário. Na verdade, Kenny conta que pretende fazer negócios sozinho. No entanto, ela explica que a guilda dos mercadores não vai registrar alguém que não sabe ler, escrever e fazer cálculos. O homem corrige que sabe fazer essas coisas, mas talvez não de acordo com a cultura local. Então, a recepcionista pede para ele imaginar o seguinte: se ela tem 4 sacos, contendo 12 rinas cada, quantas rinas ela tem no total? Kenny responde que são 48 e a garota fica impressionada com o talento matemático daquele gênio. Depois, ela pergunta o nome dele para poder escrever no papel e se apresenta como Azalia. Kenny pede para ela ensinar o idioma local em troca de alguns lanchinhos de outro país. Como recompensa, a mulher nem pensa 2 vezes e aceita a proposta. Após comer o que foi dado no quarto de Kenny, ela fica tão apaixonada pelos doces que faz questão de mencionar que não tem nada parecido com isso no reino de Cada. Enfim, cumprindo sua parte do acordo, Azalia ensina a língua nativa de Kadan para o forasteiro e ele descobre que ela não é tão diferente do japonês, sendo que os números usam o mesmo sistema decimal e lidam com dígitos da mesma forma que os algarismos arábicos. Enquanto posa para um desenho, vendo que o sujeito aprendeu a ler e escrever muito rápido, Azalia imagina que em breve ele será um grande comerciante e pensa em se candidatar como amante dele. No entanto, Kenny acha que ela deveria evitar um velho como ele, até porque tem idade para ser pai dela. Algum tempo depois, Kenny finaliza o desenho e a deixa encantada, se sentindo uma nobre por ter sido desenhada. Aliás, ela abraça o homem carinhosamente, salientando que ele deu doces e fez um retrato dela. Dito isso, ela arrasta o homem para algum lugar e apaga a luz do quarto. Na manhã seguinte, Kenny vai até a guilda para se registrar. Então, a recepcionista pede para ele preencher um formulário, reparando que os papéis estavam escritos à mão. Kenny imagina que eles ainda não tenham descoberto a impressão. Após preencher a papelada, é cobrada uma moeda de prata para a taxa de inscrição, praticamente 50 mil ienes, o que vai machucar bastante o bolso de Kenny. Ele pede para pagar em parcelas, e como isso é possível, a mulher entrega uma ID da guilda para o forasteiro. Kenny deve sempre manter essa ID visível enquanto estiver fazendo negócios e é por isso que Fuyou tinha uma com ele. Após sair da guilda, ele anda pelo mercado de Dália e descobre que 2 folhas de papel levemente marrons custam uma moeda de cobre, um prato simples custa uma moeda quadrada de prata pequena e uma faca de baixa qualidade custa uma moeda de prata, o que é bem caro na avaliação dele. De repente, uma garota barda oferece a Kenny 10 frutas tricolores por uma moeda de cobre. Como quer experimentar uma variedade delas, o homem escolhe várias e leva num saco embora. Para saber o tipo de fruta que são, ele armazena os alimentos onde o nome estava escrito. As frutas tinham nomes muito esquisitos. A princípio, nenhuma lembrava de casa, mas teve uma que Kenny deu para Azalia quando voltou para a taverna. A garota fica feliz da vida com o presente, já que ama essa comida. Quando Kenny volta para seu quarto, ele analisa sua ideia até cair no sono. Quando amanhece, ele impressiona Azalia ao mostrar seu talento com a carpintaria, montando uma barraca de vendas sozinho. Além disso,
A mulher percebe os pregadores que ele usa e explica que os dela são muito fracos, portanto gostaria de comprar os que ele tem. Com isso, Kenny imagina que pode lucrar com esse produto. Mais tarde, ele vai até um espaço na rua para invocar sua barraca, que estava na caixa de itens. Uma comerciante que estava ao lado dá uma olhada nos produtos do estrangeiro e fica interessada pelo pregador. Kenny diz que custa uma moeda de cobre por 5 deles, então ela compra essa quantidade e se apresenta como a Nama. Com o passar das horas, ninguém visitava a venda dos dois e Kenny começa a ficar entediado. Porém, conforme o tempo se alongava, algumas pessoas começaram a se interessar pelo que o homem vendia e sua barraca, principalmente os pregadores, trouxeram algum movimento já no primeiro dia. A Nama comenta que os pregadores estão vendendo bastante e agradece pela barraca de Kenny atrair clientes para ela também. Grato pelo reconhecimento, Kenny analisa que ganhou 15 mil ienes de lucro. Quem sabe ele poderia viver vendendo só pregadores? Mas é provável que logo surjam imitadores vendendo alguma coisa parecida. Aliás, aparece na barra um homem com uma espada na cintura e bem vestido, e Kenny imagina que seja uma pessoa de posição elevada. O homem pede para ver uma faca e, quando experimenta o corte dela, pergunta o preço. Kenny informa que custa 2 moedas de prata. O comprador acha caro, mas como nunca viu uma lâmina tão perfeita, compreende o valor. Logo, ele pergunta se o vendedor tem algo maior que essa faca e, como não tinha, Kenny dá uma olhada na loja do menu enquanto reflete que encontrar algo maior vai ser difícil. Ainda assim, ele acaba achando uma espada de caça e oferece para o interessado, que avalia o produto e fica impressionado com a beleza. Entretanto, quando ele ouve que custa uma moeda de ouro, tem um conflito interno, porque aquilo está caro demais. Kenny se pergunta se cobrou alto demais, porém sabe que precisa tirar o que puder de quem pode pagar. No meio dessa reflexão, uma mulher gato se aproxima da barraca, cheirando o entorno, até lamber o nariz de Kenny. Nisso, ela leva um soco de 3 homens fera que estavam atrás de Miari. Kenny se assusta por nunca ter visto esse tipo de criatura humanoide antes, enquanto um deles arranca a lona que servia como teto da barraca e se mostra disposto a pagar por ela. Kenny aceita vender, mas os cálculos que ele faz para cobrar pelas 3 lonas que o comprador quer confundem a cabeça do povo fera, que desconfia que o vendedor é um picareta. Porém, o espadachim garante que o vendedor está certo e, constrangidos com a própria burrice, as feras vão embora com suas lonas. Depois, o espadachim decide comprar a espada. Após o dia de trabalho, Kenny paga por 5 noites de hospedagem. Enquanto isso, numa mansão, a criada Margaret mostra os pregadores que comprou para sua patroa, Prímula. Impressionada com a qualidade dos itens, Prímula decide vender também na sua loja. Afinal, o lema da companhia mercantil Mallow é nunca deixar uma oportunidade passar. Voltando a Kenny, ele decide tomar um banho quente antes da chegada da noite. Ele pensa em comprar um barril de banho, encher com água do rio e aquecer no fogo, mas, se quiser ter esses luxos, precisa lucrar mais. Ele se questiona como esse tal Shangri-La funciona, já que os produtos simplesmente aparecem do nada. Refletindo, o comerciante acha que tem alguma pegadinha nesse esquema, tipo alguma taxa que ele não descobriu ainda, mas que está se acumulando conforme ele compra. Lá em meio a isso, uma garotinha suja caça um pássaro na floresta para se alimentar. O sonho dela é um dia comer até ficar de barriga cheia. De repente, um homem grita por Anemone, então a garota sai correndo. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. No dia seguinte, enquanto Kenny arruma a sua loja, ele decide atualizar um pouco o inventário, colocando algumas joias à venda. Essas não são pedras preciosas valiosas, mas são bonitas o suficiente para que ele consiga obter um lucro decente com elas.
De repente, Margaret, a mulher que ele encontrou no dia anterior, aparece dizendo que está lá para comprar mais prendedores de roupa. Kenny pergunta quantos ela quer comprar e fica surpreso ao ouvir que são 100. Como ela tem dinheiro para pagar, ele finaliza a venda. Enquanto empacota os prendedores, Margaret percebe as joias expostas e pergunta se são feitas de diamantes verdadeiros. Kenny explica que as joias são todas feitas de vidro polido, mas mesmo assim são muito bonitas. Margaret pede para ele separar uma para que ela possa voltar e comprá-la depois. O dia segue normalmente até que, quando Kenny está prestes a fechar a loja, os homens-fera do dia anterior voltam. Eles parecem sérios, e Kenny teme que estejam lá para machucá-lo. No entanto, Milon se aproxima e confirma para os outros que sente o cheiro de especiarias vindo dele. Os homens-fera começam a comemorar e pedem a Kenny para vender algumas de suas especiarias, mas ele hesita devido ao que ouviu sobre o sindicato das especiarias. Sem saber como eles operam ou o que fariam se descobrissem que ele está vendendo especiarias, Kenny não quer correr o risco. Os homens-fera insistem, mas as pessoas ao redor explicam que não é justo esperar que alguém novo como Kenny arrisque seu negócio por eles. Compreendendo a situação, os homens-fera aceitam que Kenny não pode vender as especiarias, mas ele sugere que compartilhar uma refeição com eles não violaria nenhuma regra. Assim, ele os convida para comer juntos na floresta, longe dos olhares curiosos. Os homens-fera ficam felizes com a proposta. Mais tarde naquela noite, encontram Kenny e animam nos arredores da cidade para começar a cozinhar. Kenny está prestes a preparar a refeição quando Animon se oferece para ajudar. Ele pede que ela corte alguns vegetais. Ao olhar os vegetais, Animon fica surpresa com quão vibrantes e suculentos eles parecem. Kenny explica que os trouxe de um país estrangeiro e garante que têm um sabor excelente. Enquanto Kenny e Animon preparam os vegetais, Milon e os outros homens-fera estão ocupados no rio pescando. Logo, conseguem uma boa quantidade de peixes. Com todos os ingredientes prontos, Kenny começa a temperar os peixes com as especiarias e coloca tudo em uma panela para cozinhar. O resultado é uma refeição que os homens-fera adoram. Eles nunca haviam provado algo tão saboroso antes e ficam muito gratos. No entanto, toda aquela comida boa desperta neles uma vontade enorme de beber álcool. Animon pede que eles mostrem moderação, pois o álcool é caro, mas Kenny acha que não há problema em dar um pouco para eles. Ele pega uma garrafa de bebida barata e serve alguns copos, mas em troca exige que eles prometam nunca contar a ninguém sobre a refeição que ele preparou. Animon avisa que Kenny está sendo generoso demais, mas ele não vê mal algum em deixar os homens-fera se divertirem, especialmente porque parecem boas pessoas. Naquela noite, eles bebem juntos, tomam banho no rio e acabam dormindo sob as estrelas. Milon parece estar gostando bastante de Kenny. Na manhã seguinte, Kenny volta para a pousada onde a Eu está um pouco irritada. Kenny esteve fora a noite toda e tenta explicar que estava apenas passando tempo com alguns homens-fera fora da cidade. No entanto, ao julgar pelos pelos de gato em sua jaqueta, parece que ele fez muito mais do que apenas sair. Ela está irritada por ele ter escolhido estar com uma mulher gata em vez dela. Mais tarde, naquele dia, Kenny está arrumando sua loja para mais um dia de trabalho. Enquanto faz isso, Margaret aparece com Prímula para visitar a loja. Kenny, inicialmente distraído pela beleza de Prímula, logo percebe Margaret atrás dela e entende que vieram comprar aquele colar. Margaret pergunta sobre o item e Kenny o traz. Margaret paga por ele e o entrega a Prímula, que o inspeciona, impressionada pela qualidade. Ela tem dificuldade em acreditar que não é feito de diamantes. Prímula pergunta se ele tem mais dessas joias em estoque. Kenny compra um lote adicional de sua loja e as traz para mostrar. Prímula fica extremamente impressionada com a qualidade dos produtos de Kenny, além de notar que ele possui uma caixa de itens. Ela faz um pedido, conta que é filha do dono da companhia de comércio Malo. Se Kenny estiver disposto, ela gostaria de apresentá-lo ao pai. Embora a ideia de conhecer o proprietário de uma grande companhia comercial agrade Kenny, ele hesita, pois teme se envolver com figuras importantes. No entanto, Prímula assegura que o pai é bem conhecido na cidade por seu bom caráter e Kenny não precisa se preocupar com isso. Kenny aceita ir com Prímula, que o convida a entrar em sua carruagem para encontrarem o pai dela.
No caminho, Prímula mostra réplicas de prendedores de roupa que ela mandou fazer. Embora o formato de madeira tenha sido fácil de copiar, a presilha de metal era muito complexa para os artesãos dela. Kenny entende a dificuldade, já que ele mesmo não sabe exatamente como as molas são feitas, apenas que o processo é complicado. Eventualmente, eles chegam à casa de Prímula e Kenny fica impressionado com o tamanho da propriedade. Contudo, Prímula comenta que, em comparação com as casas de nobres na região, está relativamente pequena. Eles entram e Kenny é apresentado ao pai de Prímula, Malo. Ambos se cumprimentam e Malo convida Kenny a se sentar para que possam conversar. Depois de se acomodar, Kenny mostra algumas das joias que trouxe, e Malo fica tão impressionado quanto Prímula. Além disso, Prímula revela que Kenny possui uma caixa de itens, o que desperta o interesse de Malo, que também possui uma. A caixa de itens foi fundamental para que ele construísse sua companhia ao nível atual. Malo acredita que, com o uso correto, Kenny poderia alcançar grande sucesso, embora ele atualmente a use apenas para armazenar suprimentos. O motivo pelo qual Malo quis conhecer Kenny é discutir a possibilidade de torná-lo fornecedor oficial da companhia Malo. Kenny já esperava uma proposta desse tipo e assume que Malo pretende comercializar os produtos de forma a maximizar os lucros. Contudo, Kenny questiona por que Malo não simplesmente comprou os itens da loja dele por um preço baixo para revendê-los. Malo admite que poderia ter feito isso, mas considera essa uma tática desleal. Além disso, se Kenny descobrisse que seus produtos estavam sendo revendidos sem permissão, ele não ficaria nada satisfeito. Ter uma conversa direta com Kenny, segundo Malo, dá a ele uma vantagem sobre seus concorrentes, que eventualmente também se aproximarão dele. Com isso, Malo propõe iniciar as negociações de parceria e oferece pagar a Kenny 50% do preço de varejo por seus produtos. Kenny poderia ter negociado um acordo melhor, mas ele está satisfeito, já que já está obtendo um lucro absurdo com sua loja online. Assim, ele aceita a oferta de Malo e os dois selam um acordo com um aperto de mãos. Ele assina oficialmente o contrato de fornecimento e os primeiros itens que fornece a Malo lhe rendem mais de 1 milhão de ienes em moedas. No entanto, quando Prímula vê todas as belas joias que Kenny tem em estoque, ela se apaixona por elas e pede ao pai permissão para comprá-las diretamente para si. Malo não vê problema e Prímula oferece pagar 10 moedas de ouro por elas, o equivalente a 2 milhões de ienes. Assim, pela primeira vez desde que chegou, Kenny alcança um saldo bancário de 8 dígitos. Como está indo muito bem, ele decide finalmente começar a organizar sua vida tranquila e compra uma casa em sua loja. No dia seguinte, sai dos muros da cidade e vai para a floresta procurar um bom lugar para estabelecer sua casa. Antes de sair, ele informa-a sobre seu plano para que ela não se preocupe, mas ela acha estranho Kenny escolher viver na perigosa floresta em vez de permanecer na cidade. Após encontrar um bom local, Kenny compra um roçador e começa a limpar a área. Porém, enfrenta um problema, já que, embora outros itens de sua loja sejam baratos, combustível é caro não importa o mundo em que se viva. Não há o que fazer, então ele lida com o alto custo e continua trabalhando até abrir um caminho para entrar e sair da floresta. Depois disso, precisa começar a derrubar as árvores. Para isso, compra uma motosserra. Após várias horas de trabalho árduo, ele finalmente consegue cortar várias árvores na área. Agora só precisa movê-las. Contudo, ao tentar colocar as árvores em sua caixa de itens, descobre que elas são grandes demais para caber. Ele decide pegar novamente a motosserra e cortá-las em pedaços menores. Após encurtá-las em troncos de 10 metros, consegue colocá-las na caixa de itens, quase finalizando a remoção das árvores. O único trabalho restante é arrancar os tocos, mas isso vai exigir muito esforço e o sol já está se pondo. Ele decide voltar no dia seguinte para terminar. No dia seguinte, Kenny retorna à floresta para continuar o trabalho. Depois de cavar ao redor dos tocos por um tempo, percebe que é esforço demais para um homem de meia idade como ele. Em vez de arruinar suas costas, decide comprar uma retroescavadeira. Porém, ao vê-la, percebe que gastou 1,2 milhão de ienes em uma máquina pesada só para evitar trabalho manual. Ele se arrepende um pouco, mas também pensa que foi um investimento útil, já que não precisará trabalhar tanto. Kenny liga o motor,
mas percebe que a retroescavadeira funciona a diesel e sua loja não vende diesel. Ele entra em pânico, pois seria um enorme desperdício não poder usar a máquina após gastar tanto dinheiro. Pensando um pouco, ele conclui que poderia fabricar seu próprio diesel misturando querosene com alguns aditivos. No entanto, antes de tentar, percebe que pode danificar o motor se errar as proporções da mistura, o que o deixa apreensivo. Para garantir a segurança, ele decide testar sua mistura em um gerador a diesel antes de usá-la na retroescavadeira. Após abastecê-lo, ele tenta ligá-lo e tudo parece funcionar bem, então ele sabe que seu diesel caseiro funcionará na máquina. Ele planeja voltar no dia seguinte para terminar o trabalho. Enquanto isso, ele precisa lidar com todos os insetos que existem na área. No dia seguinte, ele decide ir a uma loja de magia local para comprar algumas pedras mágicas repelentes de insetos. Ao entrar na loja, o mago que a administra cumprimenta Kenny e pergunta de onde ele é, já que nunca o viu por ali antes. Kenny explica que é um estrangeiro que recentemente abriu uma loja na cidade e que está ali para comprar as pedras repelentes. O mago informa que essas pedras custam 3 moedas de prata, mas esse preço é bem alto. Então, Kenny tenta negociar, oferecendo 2 laranjas em troca de um desconto. O mago, que nunca viu laranjas antes, pensa que elas são algum tipo de fruta exótica e aceita dar o desconto. Mais tarde, Kenny conversa com Animon, que lhe diz que o mago é uma pessoa muito sábia, sendo uma boa conexão para se ter. Ele é praticamente o oposto do criminoso procurado Chaga, cujos cartazes de procurado estão espalhados por toda a cidade. Chaga é o líder de um notório grupo de bandidos e a recompensa por sua captura é bem alta. Naquela noite, Chaga organiza um ataque a uma carruagem cheia de escravos que estavam sendo transportados e ninguém sabe quais são seus planos para eles. No dia seguinte, Kenny volta à floresta para finalmente usar sua retroescavadeira. Agora ele não se arrepende mais da compra, pois além de tornar o trabalho muito mais fácil, operar a máquina é realmente divertido. Nada mais pode impedi-lo de realizar seu sonho de viver uma vida tranquila na floresta. No entanto, após gastar tanto dinheiro na retroescavadeira, ele está perigosamente perto de ficar sem recursos, então precisará pausar o progresso de construção por enquanto. Kenny decide se encontrar novamente com Malo, na esperança de vender sal e açúcar com um bom lucro. Malo testa o açúcar e fica bastante satisfeito com sua qualidade, mas não pode comprá-lo de Kenny, já que o Estado detém todos os direitos sobre sal e açúcar. Se Malo comprasse de uma fonte não autorizada, teria problemas. Por outro lado, as joias que Kenny vendeu anteriormente estão vendendo como água e Malo gostaria de adquirir mais. Imediatamente, as joias extras que Kenny acabou de vender renderam a ele 15 moedas de ouro, o equivalente a aproximadamente 3 milhões de ienes. Com isso, Kenny finalmente tem dinheiro suficiente para comprar aquela cabana de madeira que encontrou em sua loja. Ele ainda não acredita que uma cabana inteira está à venda em sua loja por apenas 1,7 milhão de ienes. Parece bom demais para ser verdade, mas Kenny não pretende perder essa oportunidade e compra a cabana. Infelizmente, a cabana deve ter sido originada de Aia, pois ao comprá-la ele acaba enterrado em uma pilha de tábuas de madeira e algumas instruções que não sabe como seguir. Ele tira um momento para ler as instruções, e como temia, montar a cabana será uma grande dor de cabeça. No entanto, já pagou por ela, então não tem escolha a não ser encarar o desafio. Enquanto Kenny começa a construção, os homens besta passantes por ali, como forma de gratidão, decidem ajudar na construção. Várias semanas se passam e, graças à ajuda dos homens besta, Kenny consegue fazer progressos constantes na construção da cabana, enquanto mantém sua barraca funcionando. Em menos de um mês, a construção da cabana está finalmente completa. Ele jamais teria conseguido realizar tudo isso em tão pouco tempo sem a ajuda dos homens besta, então organiza uma agradável festa de churrasco como forma de agradecimento. Porém, mesmo com a cabana concluída, ainda há muitas coisas para Kenny fazer sozinho, como pintar as paredes e o telhado, e gerar eletricidade. Ele leva mais um mês para resolver todas as suas necessidades, mas quando tudo é finalmente resolvido, a casa de Kenny se torna completamente autossuficiente. Ele constrói uma cerca ao redor de sua casa e fazenda e instala alguns painéis solares para gerar eletricidade. Depois de terminar de montar a casa dos seus sonhos, a primeira coisa que Kenny faz para comemorar é tomar um banho quente.
No entanto, ele ainda precisa descobrir como instalar encanamento interno, já que precisou fazer várias viagens de bicicleta para encher a banheira. Na manhã seguinte, Kenny volta à pousada para contar a Eu que finalmente terminou sua cabana na floresta e que, por isso, não ficará mais hospedado na pousada. A Eu fica um pouco surpresa, pois não acreditava que Kenny estivesse falando sério quando disse que queria construir uma casa na floresta. Ainda assim, ela fica feliz por ele ter conseguido realizar um de seus objetivos, mesmo que isso signifique que ela não o verá com tanta frequência. No dia seguinte, Kenny acorda em sua cabana com o clima tão agradável que decide sair para tirar algumas fotos das flores locais. Contudo, seu passeio tranquilo é abruptamente interrompido quando quase é atingido por uma flecha. Kenny fica tão surpreso que cai de sua bicicleta, mas mais flechas são disparadas, forçando-o a se proteger atrás de uma árvore. Os atiradores são novos homens-fera que vivem na floresta. Segundo eles, estavam caçando e atacaram Kenny por instinto. Mesmo ao perceberem que Kenny é humano e que construiu a casa na floresta, isso não importa para eles e decidem matá-lo mesmo assim. Kenny não faz ideia de por que esses homens-fera estão atacando, mas ele não vai ficar parado deixando que façam o que quiserem. Ele alcança seu inventário, pega um estilingue e começa a contra-atacar. Os homens-fera ficam um pouco assustados, pois não esperavam que o humano fraco revidasse, e começam a reavaliar suas escolhas. Quando Kenny joga fogos de artifício contra eles e puxa uma escavadeira, os homens-fera decidem não esperar para ver o que aquilo pode fazer e fogem. Kenny fica se perguntando o que foi tudo aquilo, mas, nesse momento, percebe um animal ferido chorando de dor ao pé de uma árvore. Ele foi atingido na perna por uma flecha e provavelmente não vai sobreviver muito tempo, a menos que Kenny faça algo rápido. Ele se aproxima do gato, mas o animal não confia nele e rosna quando ele chega perto. Kenny não quer ser mordido, então gasta um pouco de dinheiro comprando uma armadura acolchoada para se proteger caso o gato tente mordê-lo. No entanto, ao tentar remover a flecha, o gato mal reage, mostrando que está sem forças. Isso facilita muito o tratamento do ferimento. Kenny compra álcool para desinfetar a ferida e aplica uma pomada antibiótica. As feridas do gato estão tratadas, mas ainda não há garantia de que ele vai sobreviver sozinho na natureza, por isso Kenny decide levá-lo para sua casa. Ele prepara um cobertor para o gato descansar, mas o animal não se mexe desde que foi tratado, deixando Kenny preocupado. Ele não viu nenhum veterinário desde que chegou à cidade, mas pode haver algum tipo de magia de cura que possa usar. Então, vai perguntar ao mago. O mago ouve a história de Kenny e percebe que ele encontrou um lince. No entanto, ele não entende por que Kenny se daria ao trabalho de curá-lo, já que poderia facilmente matá-lo e vender sua pele por um bom lucro. O mago não é de muita ajuda, então Kenny volta para fora. Nesse momento, Mael, que está passando por perto, salta em cima dele e começa a cheirá-lo ao redor. Ela sente o cheiro de lince em Kenny e seu povo vê linces como mensageiros de Deus, então ela fica muito animada e quer vê-lo pessoalmente. Mael segue Kenny até sua casa e, assim que vê o lince, percebe que seu ferimento foi causado pelos homens-fera do tipo canino, jurando que vai fazê-los pagar. Enquanto isso, o lince parece estar melhorando, mas continua tentando lamber a ferida, forçando Kenny a colocar um cone em sua cabeça. Mael fica impressionada com a habilidade de Kenny em cuidar de ferimentos e pergunta se ele é médico. Kenny responde que só sabe um pouco de primeiros socorros. Mael quer agradecer a Kenny por salvar o lince, então sai para caçar rapidamente e trazer carne de pássaro para ele. Quando volta com sua caça, Kenny a cozinha para o jantar deles. Depois de comer, Mael está exausto e pede para passar a noite na casa de Kenny. Ele pergunta se é realmente certo ela abandonar o trabalho para passar a noite ali, mas Mael está mais preocupada com o lince do que com o trabalho no momento. Kenny concorda em deixá-la ficar, mas ele só tem uma cama, então Mael sugere que os dois durmam juntos, acabando por dormir sobre Kenny. Alguns dias depois, o lince parece estar muito melhor e Kenny decide começar a trabalhar em sua fazenda. Mesmo podendo comprar mudas e ferramentas para sua plantação, ele ainda precisa pensar na questão da água, pois ter que descer até o rio toda vez que quiser regar as plantações seria um grande incômodo. A primeira ideia que vem à sua mente é construir um poço. Kenny decide que instalar uma bomba terá que ser um trabalho para o dia seguinte,
pois está cansado demais para fazê-lo hoje, e vai para a cama. Na manhã seguinte, acorda com a sensação de um lince pulando em seu estômago. Apesar da dor, ele fica feliz em ver que o lince está cheio de energia. Então, ele tira o colar protetor do animal e o libera de volta à natureza para viver sua vida. Voltando ao assunto do poço, Kenny decide tirar alguns dias de folga de sua barraca para trabalhar nisso. Ele perfura um buraco no chão e instala uma bomba elétrica, garantindo acesso à água fresca sempre que precisar. Para comemorar, ele começa a encher sua banheira para tomar um banho relaxante. Mas, de repente, ouve Prímula chamando por ele. Surpreso ao vê-la ali, Prímula explica que, como ele não abriu sua loja hoje, ficou preocupada e Mael contou sobre sua cabana. Então, ela decidiu visitá-lo. Ela fica impressionada com o fato de Kenny ter construído tudo isso sozinho, mas logo nota a enorme escavadeira ao lado da casa e pergunta sobre ela. Kenny não quer explicar como a máquina funciona, então simplesmente diz que é seu familiar invocado para simplificar. Prímula acredita completamente, mas agora acha que Kenny pode usar magia, então ele pede que ela mantenha isso em segredo quando voltar para casa. A propósito, a essa hora do dia os portões da cidade já devem estar fechados, então Prímula não poderá voltar para casa. Ela já sabia disso e é por isso que planeja passar a noite com Kenny. Mesmo quando Kenny avisa que ele só tem uma cama, ela insiste que está tudo bem. Então, ela aponta um barril atrás dele e pergunta para que serve. Kenny explica que é um banho quente, o que deixa Prímula animada, pedindo para experimentá-lo. Ao anoitecer, Kenny aquece o banho e Prímula entra, adorando a sensação quente. Contudo, o fato de estar no meio da floresta a deixa um pouco inquieta, então ela começa a chamar por Kenny. Ele diz que está sentado do outro lado da parede, mas Prímula comenta que se sentiria melhor se pudesse vê-lo cara a cara. Depois de terminar o banho, Kenny dá a ela um roupão para se trocar e Prímula fica encantada com o quão aconchegante ele é. Ela pede para comprá-lo, mas Kenny diz que não está à venda. Após insistência dela, ele acaba concordando em vender alguns roupões. Ele também lhe dá uma camisola para dormir e Prímula mal consegue acreditar na variedade de produtos incríveis que Kenny possui, afirmando que ele poderia se tornar o maior comerciante do reino se quisesse. No entanto, Kenny não está interessado nesse tipo de objetivo, já que atrairia a atenção dos nobres da região, o que traria muitos problemas. Tudo o que ele quer é viver uma vida tranquila e ganhar dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Prímula promete que fará o que puder para ajudá-lo a manter sua vida pacífica. Mais tarde, eles vão para a cama, mas Kenny não quer repetir o que aconteceu com Mael, então decide comprar uma segunda cama para Prímula para evitar qualquer mal-entendido. Enquanto isso, no acampamento dos Foras da Lei, Chaga parece ter recebido um trabalho de alguém muito importante, o que pode causar problemas no futuro. Na manhã seguinte, Kenny leva Prímula de volta para casa e, enquanto está lá, decide conversar com Malo sobre os roupões de banho que Prímula mencionou. Malo fica intrigado com o tecido estranho e acredita que ele venderá muito bem. Como estavam nesse assunto, Kenny decide mencionar a possibilidade de vender algo um pouco mais picante. Prímula parecia certamente interessada, mas Malo rejeitou a ideia imediatamente. Nesse momento, Margaret entrou na sala para entregar os livros contábeis que Malo havia citado. Percebendo a curiosidade de Kenny, Malo explicou que estava no processo de reescrever todos os livros antigos porque o Império havia acabado de implementar um novo sistema brilhante para rastrear vendas, chamado contabilidade de dupla entrada. Kenny ficou surpreso, já que o sistema de dupla entrada era algo comum no Japão. Isso também o fez lembrar algo que Malo havia mencionado sobre a influência do Império se espalhar mais rapidamente graças às novas invenções de um homem em particular. Na verdade, Malo estava prestes a testar uma das invenções desse homem. Para a surpresa de Kenny, era uma bomba de sucção manual. Ele já tinha suas suspeitas antes disso, mas para alguém inventar uma bomba manual de água com tanta facilidade, seria necessário um conhecimento prévio de como ela funciona, o que significava que poderia haver outra pessoa neste mundo vinda do Japão. Isso deixou Kenny um pouco preocupado, já que agora ele tinha concorrência. Nos dias seguintes, Prímula visitava Kenny ocasionalmente e passava a noite na casa dele. Porém, naquela noite era especial,
pois ela iria viajar no dia seguinte para buscar suprimentos, e por isso, não poderia visitá-lo por um tempo. Ela perguntou a Kenny se ele ainda tinha aquela camisola provocante, pois gostaria de comprá-la dele. Kenny, curioso, perguntou se havia algum homem que ela estava tentando seduzir, ao que Prímula respondeu que ele era o alvo dela. Kenny não sabia como reagir a isso, mas achava que não seria certo ter esse tipo de relacionamento com Prímula, especialmente porque ele era amigo de Malo e não havia chance de Malo aprovar que Prímula se envolvesse com um homem mais velho como ele. No entanto, Prímula disse a Kenny que já tinha conseguido a aprovação de seu pai, então isso não seria um problema. Mesmo assim, Kenny estava com muitas coisas acontecendo no momento e não podia lidar com um relacionamento agora. Ele perguntou a Prímula se ela estaria disposta a adiar essa conversa sobre o relacionamento por um tempo. Prímula compreendeu, mas disse que gostaria de compartilhar a mesma cama com Kenny pelo menos uma vez antes de partir, mesmo que fosse apenas para dormir ao lado dele. Na manhã seguinte, Kenny recebeu uma visita inesperada de um cavaleiro que acabou sendo o homem para quem ele havia vendido uma espada na última vez. O nome dele era Norse B. Ele havia sido enviado para investigar porque havia relatos de um velho estranho morando na floresta. Contudo, como já conhecia Kenny, Norse podia relatar que não havia nada de sinistro acontecendo ali. Antes de partir, ele contou a Kenny uma notícia interessante que havia ouvido recentemente. Havia um mago no Império que criou um condimento maravilhoso chamado maionese e que, de alguma forma, derrotou um dragão com ele. Não havia dúvidas na mente de Kenny de que esse homem misterioso também deveria ter vindo do Japão. Contudo, com tudo que esse homem já havia realizado até agora, Kenny estava se sentindo realmente superado. Uma tarde, Kenny está sentado em sua barraca quando se lembra de que a caravana de suprimentos de Prímula deve estar retornando em breve, então ele planeja visitá-la mais tarde. No entanto, nesse momento, ele ouve uma grande comoção na praça da cidade e decide ir ver o que está acontecendo. Aparentemente, uma caravana foi atacada por bandidos e todos a bordo foram sequestrados, incluindo Prímula. Malo é visto implorando aos aventureiros nas ruas para ajudarem a resgatar sua filha, mas como o bandido que a sequestrou é o infame fora da lei Chaga, ninguém quer arriscar enfrentá-lo. Além disso, levará dias para que a Ordem dos Cavaleiros consiga organizar uma missão de resgate. Enquanto isso, Prímula é trancada em uma jaula por Chaga e seus comparsas. Ela ainda está ilesa por enquanto, mas isso só porque Chaga planeja vendê-la para alguns nobres depravados por dinheiro extra e suas chances de escapar sozinha são praticamente nulas. Malo sabe que é apenas uma questão de tempo até que Prímula enfrente um destino terrível, então ele está desesperado para salvá-la e se volta para Kenny, implorando por ajuda. Kenny não tem nenhuma habilidade de combate, mas se importa muito com Prímula, então acaba concordando em fazer algo a respeito da situação. No entanto, ele não tem dinheiro suficiente para executar seu plano, então avisa Malo que precisará de fundos para se preparar. Sem hesitação, Malo entrega um saco de moedas de ouro, disposto a dar a Kenny tudo o que tem, desde que ele traga Prímula de volta em segurança. Ele também informa que a base de operações de Chaga fica nas ruínas a 50 quilômetros a oeste de Daar, o que é uma distância considerável. Kenny precisará de um meio de transporte, então verifica os veículos disponíveis em sua loja e decide comprar um caminhão. Antes de fazer isso, ele avisa a todos que está prestes a usar magia de invocação e pede para que se afastem. Em seguida, ele faz um encantamento bobo para enganar as pessoas e fazê-las acreditar que isso realmente é magia de invocação. Quando o caminhão aparece, Kenny sobe nele e pergunta se alguém está disposto a lutar ao seu lado. Chaga tem uma grande recompensa por sua cabeça, então, se conseguirem derrotá-lo, haverá uma recompensa significativa para todos os envolvidos. No entanto, por mais tentadora que essa oferta seja, ninguém aceita, pois Chaga é um inimigo formidável. Kenny começa a se preocupar, achando que talvez tenha que fazer isso sozinho, mas então o lince que ele resgatou no mês passado se aproxima dele. Mesmo sem entender a língua dos felinos, ele consegue perceber que o lince quer ajudá-lo. Falando em felinos, Mile e outros membros da tribo dos Homens-Fera também querem ajudar Kenny, pois ainda lhe devem um favor por toda a ajuda que ele lhes deu. Kenny fica feliz por ter aliados ao seu lado e, para prepará-los para a batalha, compra um arco composto para Mile, além de um machado e algumas espadas para os irmãos dela. Nesse momento,
ele ouve outra voz dizendo que quer ajudar. Quando olha para baixo, vê Norse de pé diante dele. Saber que um cavaleiro experiente se juntará ao grupo dá a Kenny uma sensação de alívio. Mas ele também fica curioso sobre o motivo de Norse estar passando pela cidade com sua armadura completa. Norse então explica que acabou de receber sua nova espada feita com o aço que Kenny lhe deu. Ele esteve esperando o dia todo por uma oportunidade de usá-la, e matar alguns bandidos seria a desculpa perfeita. Mais uma pessoa se oferece para ir junto, mas acaba sendo o dono da loja de magia. Kenny tenta dizer a ele que é muito perigoso para um velho como ele. No entanto, o homem revela que foi um mago em sua juventude. Embora esteja velho, seus feitiços de fogo ainda são tão mortais quanto eram em seu auge. Kenny concorda que o homem seria útil em combate, então o deixa ir junto. Mas então Animon diz que também quer ir. Kenny tenta dizer a ela para ficar para trás, pois não há nada que ela possa contribuir em uma luta. No entanto, mesmo que não seja capaz de lutar, ela diz que ainda pode fornecer apoio moral e cozinhar para o grupo. Ela também promete fugir assim que a luta começar para que Kenny não precise se preocupar em protegê-la. No final, ele concorda em levar Animon para apoio moral, mas traça um limite quando Malo diz que quer ir também. Ele diz a Malo para apenas ficar e esperar pelo retorno seguro de Prímula. Kenny pergunta novamente se há mais alguém disposto a ir com eles, mas todas as pessoas restantes estão com medo de enfrentar Chaga e se afastam. A multidão desaparece e parece que os 9 terão que fazer isso sozinhos. Antes de partir, Kenny vai até a guilda e se registra como aventureiro ao mesmo tempo em que formaliza a notificação de que está indo atrás da recompensa por Chaga. O grupo então parte na caminhonete de Kenny, mas ao deixarem a cidade, todas as pessoas que estavam com medo de lutar começam a zombar dele, pois acham que Kenny vai simplesmente fugir com o dinheiro que Malo lhe deu. Enquanto isso, nas ruínas, a cela de Prímula é aberta para que a garota que Chaga capturou como escrava possa levar comida para ela. No entanto, Prímula percebe que a garota está faminta e oferece o pão para ela. A garota fica grata pela gentileza de Prímula e começa a comer imediatamente. Enquanto ela come, Prímula faz algumas perguntas e descobre que a garota também está sendo mantida em cativeiro. Ela pergunta se a garota quer fugir, e a menina adoraria sair dali, mas não acha que seja possível dadas as circunstâncias. No entanto, Prímula tem certeza de que é apenas uma questão de tempo até que a ajuda chegue para elas. Depois de se aproximarem da base, Kenny e os outros param para fazer uma pausa. Assim que termina de comer, Kenny reúne todos para uma reunião estratégica. Ele propõe um plano básico de ataque e todos acham que sua ideia é boa, então se posicionam. Mayo é enviada para fazer reconhecimento. Kenny consegue manter contato com ela usando alguns rádios que comprou para simplificar. Quando Animon pergunta sobre o rádio, ele apenas diz que é um dispositivo mágico que permite comunicação a longas distâncias. Agora que Mayo está posicionada como batedora, Kenny e os outros sobem na caminhonete para seguir em frente, deixando Animon para trás por segurança. Já que não há garantia de que conseguirão vencer, Kenny pede a Animon que entre em contato com a Guilda dos Aventureiros caso eles não retornem dentro de um dia. Tarde da noite, Kenny pede uma atualização para Mayo sobre os bandidos. Pelo que ela pode ver, os bandidos estão fazendo uma festa. Na verdade, a maioria deles já está bêbada, então este é o momento perfeito para atacar. Antes de entrarem em ação, um dos membros do povo bestial chama a atenção de Kenny e lhe entrega uma pílula. Kenny pergunta o que isso deveria significar. O Homem-Fera explica que é uma pílula para ajudar Kenny a esquecer que terá que matar pessoas. Aparentemente, isso foi o suficiente para Kenny, que dá uma mordida na pílula e é instantaneamente levado à viagem mais intensa de sua vida. Kenny mal sabe o que está acontecendo, mas lembra que tem uma missão a cumprir, então assume o volante e começa a dirigir como um louco pela floresta. No acampamento dos bandidos, todos ainda estão se divertindo. De repente, 2 deles veem o caminhão se aproximando, mas são alvejados na cabeça por Mayo. O próximo obstáculo é o portão do castelo, então o velho sobe no teto do caminhão e lança um feitiço de explosão, abrindo um buraco diretamente nele. A essa altura, todo o acampamento dos bandidos está em alerta máximo, mas já é tarde demais, pois Kenny e os outros conseguiram entrar.
Como os bandidos estavam bebendo antes, estão todos bêbados e sem armaduras, permitindo que Mile e seus irmãos derrotem facilmente os primeiros que chegam perto. Malo então sai do caminhão animado para banhar sua nova espada com o sangue dos inimigos. Kenny fica tão impressionado com a força de Malo que se distrai, e um bandido tenta aproveitar a oportunidade para esfaqueá-lo pelas costas. Felizmente, Norse intervém e o salva a tempo. Mais bandidos começam a emergir das ruínas, então Kenny decide recorrer a medidas drásticas e invoca seu robô para esmagá-los. Os Homens-Fera continuam lutando para eliminar o máximo de bandidos possível, enquanto Malo exibe sua superioridade durante o combate. Kenny acidentalmente rasga uma das paredes e encontra vários prisioneiros dos bandidos. Ele verifica se Prímula está entre eles, mas para seu horror percebe que Shaga previu a missão de resgate e está mantendo Prímula refém no topo de uma torre. Prímula fica aliviada ao ver que Kenny realmente veio resgatá-la, mas Shaga está aterrorizado, pois todos os seus homens foram dizimados. Ele esperava que uma equipe de resgate aparecesse eventualmente, mas nunca imaginou que seriam tão fortes. No entanto, mesmo diante da situação, ainda acredita que tem a vantagem. Ele ordena que Kenny e os outros soltem suas armas imediatamente, caso contrário, ele matará Prímula ali mesmo. Todos ficam paralisados, sem querer arriscar a vida dela, mas Kenny não tem intenção de deixar Shaga escapar. Enquanto Shaga não está olhando, ele compra uma apontadora laser e instrui Mile a atirar assim que ele der o sinal. Mile entende a mensagem, e Kenny direciona o laser para o olho de Shaga, cegando-o. No momento em que Shaga solta Prímula devido à dor, Mile dispara um tiro certeiro em seu ombro. Kenny corre escada acima para salvar Prímula enquanto Shaga recupera a visão e se prepara para atacá-los. Felizmente, antes que ele possa fazer qualquer coisa, a garota escravizada usa algum tipo de magia para derrubá-lo escada abaixo. Quando ele atinge o chão, fica perfeitamente alinhado para Norse finalizar com um tiro na cabeça. Com isso, o grupo sai vitorioso e Prímula está finalmente segura. A primeira coisa que fazem é enviar Mile de volta para contar a Nimon as boas notícias. Em seguida, Kenny guarda seus veículos e compra roupas para todos os prisioneiros resgatados. Enquanto todos se limpam, ele percebe a pequena garota e pede a Prímula que a ajude a se lavar. Além disso, entrega-lhe um par de tesouras para cortar o cabelo da menina. Prímula olha para as tesouras e imediatamente pede a Kenny que venda mais delas, pois seria um item muito popular. No entanto, as outras mulheres lembram-na de que está nua e ela se afasta envergonhada. Depois que todos se vestem, Kenny se aproxima da menina, se apresenta e pergunta seu nome. Ela responde que se chama Nimon e que tem uma carta importante para entregar. Trata-se de uma carta expondo um nobre que está financiando os sequestros de Shaga. Norse promete garantir que esse nobre seja devidamente punido por seus crimes. Com isso, o incidente está oficialmente encerrado e parece que eles conseguirão retornar a Dahar em segurança. No entanto, antes disso, todos estão exaustos e decidem descansar por uma noite. Kenny dirige todos de volta para a cidade, onde as pessoas esperam ansiosamente para ver se ele conseguiu ter sucesso. Quando seu caminhão chega à praça central, Prímula sai correndo e se joga nos braços de seu pai, feliz por vê-lo novamente. Enquanto eles se reencontram, Malo percebe que o vestido de Prímula é de ótima qualidade e ela orgulhosamente diz que foi Kenny quem lhe deu. Os dois têm a mesma ideia em mente. Falando em Kenny, Malo ainda não teve a chance de agradecê-lo devidamente. Ele se aproxima e diz a Kenny que está realmente grato por sua ajuda em trazer Prímula de volta. Enquanto estão ali, Malo também pergunta se Kenny conseguiu recuperar todas as mercadorias que Shaga e seu bando roubaram. Kenny responde que colocou todo o saque em sua caixa de itens, mas o que ele tem guardado não é o que se esperava. Dentro de sua caixa de itens, há um monte de cabeças decepadas. Nas ruínas, antes de retornarem à cidade, os Homens-Fera disseram a Kenny que ele precisaria levar as cabeças de todos os bandidos. Shaga e seu grupo eram bastante infames e havia uma grande recompensa por suas cabeças. No entanto, para reivindicar a recompensa, Kenny precisaria apresentar a cabeça de Shaga como prova de que ele estava morto. O problema era que todas aquelas cabeças começariam a apodrecer rapidamente. Então, seria muito melhor armazená-las em sua caixa de itens.
Essa foi, sem dúvida, uma das tarefas mais perturbadoras que Kenny teve que realizar, mas ele não teve escolha. Assim, ele começou a guardar as cabeças na sua caixa de itens. Enquanto fazia isso, também coletou tudo que os bandidos haviam roubado, incluindo um saco cheio de 100 moedas de ouro e diversos itens valiosos. Além disso, ele resgatou todas as mulheres que estavam sendo mantidas como prisioneiras por Chaga, mas não sabia exatamente o que fazer com elas. Antes de voltarem para Daar, ele perguntou se queriam ser levadas de volta para suas aldeias. Algumas disseram que sim, mas para outras, esse não era mais um lar, pois Chaga havia incendiado suas aldeias e matado suas famílias. Sem um lugar para onde voltar, Kenny compreendeu a situação delas e as convidou para ir com ele até Daar, onde teriam uma chance melhor de recomeçar. As mulheres ficaram animadas com a ideia. Kenny então se voltou para Nimon e perguntou se ela sabia onde ficava sua cidade natal. Ela respondeu que seu vilarejo se chamava Oru, mas que ficava a cerca de 800 quilômetros dali. Uma longa viagem. Kenny se dispôs a levá-la se ela quisesse voltar para casa. No entanto, Nimon não tinha intenção de retornar àquele vilarejo, pois havia sido vendida como escrava pelo próprio povo. Diante disso, Kenny perguntou se ela gostaria de ir com ele para Daar, e ela aceitou entusiasmada. Kenny passou um tempo levando as mulheres para seus respectivos destinos, e depois de finalizar, foi até a guilda com os outros para reivindicar a recompensa. A recepcionista da guilda ficou horrorizada ao ver uma cabeça decepada sendo colocada na sua frente. Havia mais delas no armazenamento de Kenny, assim começou a retirá-las uma a uma. A equipe da guilda teria muito trabalho, pois precisaria inspecionar cada cabeça. Enquanto isso, Kenny se afastou um pouco para descansar. Um mago se aproximou dele e comentou que, com sua estranha magia de invocação e sua caixa de itens incrivelmente grande, se os nobres descobrissem sobre ele, sua vida poderia se tornar extremamente problemática. Isso era ainda mais um motivo para Kenny tentar manter um perfil discreto. Falando em nobres, Norse se aproximou de Kenny e disse que iria se encontrar com o senhor local. Lorde foi informado sobre os nobres corruptos que estavam secretamente financiando os crimes de Chaga, então ele se preparou para partir. Mais tarde naquela noite, o grupo finalmente terminou de calcular a recompensa, que totalizou 861 moedas de ouro. Kenny queria dividir o valor igualmente entre todos, mas Nimon disse que não merecia uma parte, pois não fez nada durante a missão. Sua vida nunca esteve em perigo, então ela achava errado receber uma recompensa. No entanto, ela esperava que Kenny fizesse um pequeno favor, permitir que ela cuidasse de Nimon como se fosse sua própria filha, já que a menina lhe lembrava sua filha perdida. Kenny não tinha objeções ao pedido, pois tinha certeza de que Nimon cuidaria bem de Nimon. Assim, ele a deixou com Nimon e saiu para a cidade. No entanto, apesar das boas intenções de Nimon em oferecer-se para cuidar da criança, alguns minutos depois ela acabou perdendo Nimon. Enquanto isso, Kenny foi até a hospedaria de Eu para passar a noite, já que era tarde demais para voltar para a floresta. Ele colocou comida para o lince e agradeceu por protegê-lo durante a missão. Em seguida, entrou na hospedaria e, assim que a Eu o viu, ficou muito animada, pois fazia muito tempo desde a última vez que o vira. A Eu ouviu um boato de que Kenny havia derrotado um grande grupo de bandidos, então perguntou se era verdade. No entanto, ele negou, pois não queria chamar atenção para si. Mudando de assunto, a Eu perguntou se ele se lembrava da promessa de torná-la sua amante quando seu negócio se tornasse bem-sucedido. Kenny negou ter feito tal promessa e, mais importante, perguntou se havia quartos disponíveis para ele passar a noite. Ela disse que seu quarto habitual ainda estava disponível. Exausto, Kenny subiu e logo caiu no sono. No meio da noite, alguém entrou sorrateiramente em seu quarto. Ele logo percebeu que era ela e sabia exatamente o que ela queria, mas disse que estava muito cansado para esse tipo de atividade. Mesmo assim, a Eu insistiu, já que não o via com frequência. Ela subiu sobre ele e estavam prestes a começar, mas então perceberam que havia uma criança observando. Isso acabou com o clima imediatamente. No final, a Eu voltou para o seu quarto e Nimon acabou dormindo no quarto de Kenny. Kenny sabia que a Nimon devia estar muito preocupada com Nimon, então foi até a loja dela para ver se a encontrava.
No entanto, ela não estava lá. Decidiu então terminar suas pendências na cidade. Ele ainda tinha muitos itens saqueados do acampamento de Chaga para vender. Primeiro, foi até a loja de armas para vender as espadas e escudos que conseguiu. Depois, vendeu o restante dos objetos valiosos para a companhia de Malo por 35 moedas de ouro e levou os móveis para a loja do velho comerciante, que pagou 22 moedas de ouro. Cada um do grupo recebeu 12 moedas. Com isso resolvido, Kenny finalmente decidiu voltar para casa. Ao chegar, Nimon ficou maravilhada com a beleza do lugar. No entanto, para sua surpresa, encontrou a Nimon esperando lá dentro. A Nimon estava extremamente preocupada com Nimon, mas supôs que Kenny a encontraria e a traria para casa, então decidiu esperar ali. Porém, Nimon disse que queria morar com Kenny em vez de Nimon. A Nimon não entendeu por que ela havia mudado de ideia tão repentinamente e tentou convencê-la de que seria melhor morar com ela. No entanto, Nimon já havia tomado sua decisão. A Nimon não queria forçá-la, então apenas disse que ela sempre será bem-vinda para visitá-la sempre que quiser. Depois disso, a Nimon volta para a cidade e Kenny retorna para casa junto com Nimon. Enquanto caminham, Kenny pergunta por que ela quer morar com ele, mas não há uma razão filosófica profunda. Ele simplesmente preparou uma comida muito saborosa, então ela passou a gostar dele ainda mais. Os dois tomam banho juntos e depois vão para a cama. Essa nova situação vai levar um tempo para se acostumar, mas por outro lado, não seria estranho para ele ter uma filha da idade de Nimon. Kenny eventualmente adormece, mas enquanto descansa, vários homens de manto começam a observar sua casa. Felizmente, os indivíduos suspeitos não fazem nada por enquanto e a vida segue normalmente para Kenny. 2 semanas se passam e, graças às contribuições de Norse na batalha contra Chaga, ele recebe o título de varão e algumas terras, e segundo rumores, está à procura de uma esposa. Em outras notícias, há algum tempo Kenny mostrou um design de bicicleta para Malo e Prímula, mas ambos riram na cara dele, achando que parecia estúpido demais para ser lucrativo. No entanto, mais tarde, eles perceberam o quão boas as bicicletas realmente eram, pediram desculpas a Kenny por terem zombado dele e até ofereceram pagar 5 moedas de ouro pela ideia. Agora, as bicicletas são bastante comuns no país, e Kenny fica feliz por sua invenção ter causado um impacto tão positivo. No entanto, ele continua se sentindo inquieto, pois não consegue se livrar da sensação de que está sendo observado. Ele ignora esse pressentimento por enquanto e vai até a guilda para receber o pagamento final da recompensa. Assim que recebe seu dinheiro, distribui a parte de cada um, mesmo que Nimon tenha dito que não queria uma fatia. Ainda assim, ele lhe dá um pouco de dinheiro. Nimon não acha que merece, mas aceita a gentileza e, em troca, dá uma maçã para Nimon. Tudo parece estar indo bem, mas Kenny de repente sente novamente que está sendo observado. Desta vez, ele tem certeza de que não está imaginando coisas, pois vê a pessoa que está espionando. Isso pode ser ruim. Ele pega a mão de Nimon e tenta sair da área, mas logo percebe que está sendo seguido por mais homens encapuzados. Encurralado, sua única opção é correr para um beco para tentar escapar. No entanto, ao final do beco, encontra-se bloqueado por uma carruagem. Os homens encapuzados o alcançam e dizem que seu chefe quer conhecê-lo vivo. Então, se ele cooperar, não precisará ser ferido. Kenny não tem muitas escolhas, então finge obedecer às ordens deles. Mas, pouco antes de ser colocado na carruagem, ele puxa alguns fogos de artifício de seu inventário e os joga nos sequestradores e dentro da carruagem. A distração é suficiente para que ele e Nimon se arrastem para debaixo da carruagem. Agora que conseguiu alguma distância, Kenny saca uma besta e a aponta para os sequestradores. Ele ameaça atirar se não o deixarem em paz, e como os sequestradores não possuem armas de longo alcance, são forçados a fugir. Kenny fica aliviado por ter conseguido escapar e, alguns momentos depois, Malo aparece com sua carruagem após ouvir a confusão. Ele oferece uma carona para Kenny e Nimon. Enquanto viajam, Kenny conta tudo o que aconteceu. Malo acredita que isso deve ter sido obra de um nobre da facção anti-monarquia e sugere que Kenny vá se encontrar com o senhor local, Aspius, para obter proteção. Kenny concorda que pode ser uma boa ideia, mas hesita,
pois teme que Aspius exija que ele comece a pagar impostos, e ele odeia pagar impostos. Ele decide que talvez seja melhor simplesmente deixar essa cidade para trás. Depois de voltar para Daar, Malu conta a Prímula sobre a decisão de Kenny de ir embora, e ela fica chateada porque nem sequer tiveram a chance de agradecê-lo adequadamente por tudo que ele fez por eles. As bicicletas se tornaram um item tão popular que o senhor local concedeu à família deles um nome, e por isso eles devem uma grande dívida a Kenny. Eles não podem deixá-lo partir até que essa dívida seja paga. Por essa razão, Prímula decide que vai sair da cidade com ele e passar o máximo de tempo possível ao seu lado. Ela tentou conquistar sua afeição uma vez antes, mas ele a rejeitou. No entanto, quando ela foi sequestrada, Kenny não hesitou em arriscar a própria vida para salvá-la. Prímula tem certeza de que ele se importa muito com ela e, se isso for verdade, ele definitivamente esperaria para vê-la antes de partir. Bem, parece que Kenny não se importava tanto assim, pois ele já foi embora, levando toda a sua casa junto. Enquanto isso, Kenny está viajando em sua nova motocicleta. Ele parece bem confiante em suas habilidades de pilotagem, já que comprou um capacete apenas para Nimon e não para si mesmo. Durante o trajeto, ele acaba encontrando um rosto familiar. Ele se aproxima de Fuyu e o cumprimenta. Já faz um tempo desde a última vez que se viram, então os dois param para conversar um pouco. Fuyu descobre que Kenny realmente se tornou um mercador. Também descobre que ele foi o responsável pela invenção da bicicleta e que agora tem uma filha. Kenny está viajando, mas Fuyu fica curioso para saber para onde eles estão indo. Kenny explica que ele e sua nova família estão em uma jornada, embora não saibam exatamente qual será o destino. Fuyu deseja boa sorte em sua viagem, então Kenny e os outros voltam para a moto e continuam seguindo, desaparecendo na distância. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o gostei, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Passo horas fazendo os vídeos, e a única coisa que peço é isso, pois gera engajamento pro canal. Quem puder e quiser, pode ajudar o canal financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o Clube de Membros, é uma ajuda super bem-vinda, pois não consigo viver do canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.